Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre transação em banco de dados. Vou falar um pouco sobre a parte teórica e vou mostrar também algumas práticas, alguns exemplos práticos de como funciona. Bom, então uma transação em banco de dados, o que é? Bom, uma transação nada mais é do que uma coleção de operações que elas funcionam como uma unidade lógica de trabalho, ou seja, elas têm uma ordem de execução e todas elas devem ser executadas. Por exemplo, uma transferência de dinheiro de uma conta para outra é uma transação e essa transação ela gera duas atualizações, um débito para uma conta e o crédito em outra conta. Então você tem aí duas ações acontecendo em uma transação. Então, um exemplo aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, begin transaction, né? Então, seria lá o início da transação. A primeira ação seria um update na conta 1, né, na conta da pessoa 1, colocando o saldo menos o valor que foi transferido. Né? No caso aí, um exemplo de R$100. Então, se você transferir R$100, então você vai tirar R$100 da conta 1 e fazer um update com mais 100 na conta 2. E no final você tem que finalizar a transação. A transação ela pode ser finalizada de duas formas. Com o commit ou com o rollback. Então, para que serve cada um deles? Então, o commit é quando a gente efetiva as rotinas que foram executadas na transação. Então, no caso anterior ali, se eu executar o commit, os dois updates vão ser efetivados, ok? A outra opção é a gente utilizar um rollback. O rollback ele desfaz as ações anteriores. No caso dos updates, né, o débito e o crédito dos R$100 seriam desfeitos. Tá? O interessante disso é que a transação ela ocorre inteira ou não ocorre inteira. Então você não pode ter uma transação executada somente em uma parte. Voltando aqui no exemplo, se eu inicio a transação e faço um update e outro update, e ocorre algum erro, seja nesse update ou nesse outro update, eu tenho que fazer um rollback. Quando eu faço o rollback, ele vai desfazer as ações até o último begin, né, até o begin da transação. Tá? A partir do momento que eu executo o commit, todas as ações que foram feitas anteriormente são efetivadas no banco de dados e, portanto, eu não tenho mais como desfazer essas ações da transação. Ok? Bom, e aí as transações, né, dentro desse conceito de transação, a gente tem algumas questões, né, para a gente pensar aqui. A primeira questão é o chamado Lost Update, ou update perdido. Como que funciona isso? Então imagina aqui que eu tenha duas transações, transação 1 e transação 2, e elas vão acontecer aqui, as ações delas vão acontecer durante um intervalo de tempo aqui. Então, analisando aqui a transação 1. A transação 1 o banco de dados, ou uma instrução ao banco de dados, lê a quantidade de produtos em estoque. Então imagina que eu vou comprar lá um produto em estoque
e eu preciso verificar quantos produtos tem em estoque. Então, a transação 1 faz essa requisição e verifica que tem lá no estoque 12 produtos. Ok? Então ele pega esses 12 produtos e armazena em algum lugar. Por exemplo, numa variável. Então eu armazeno esses 12 produtos aí em uma variável. Ok. Aí, analisando aqui desse outro lado, na transação 2, um tempinho depois, ou um momento depois, uma outra transação de uma outra pessoa, por exemplo, que quer comprar o mesmo produto, faz a requisição e quer saber quantos tem em estoque. Ok, então vai ser retornado também 12 produtos em estoque, 12 itens, ou a quantidade 12 daquele produto em estoque. Da mesma forma, essa transação 2 pega os 12 e armazena numa variável também, por exemplo. E aí, no próximo instante de tempo, o que acontece? Antes da transação 1 efetivar a venda, a transação 2 vai efetivar a venda. Então a transação 2 vende, por exemplo, 3 itens. Vai vender 3 itens. E aí, um instante depois, a transação 1 vende 2 itens. Bom, como que ficaria aqui o estoque em cada lado aqui? Bom, então aqui tinha 12, né? Vendeu 3, ok? Ficaria 9 produtos em estoque. Só que aqui, quando essa transação aqui efetivar a venda, ela não vai efetivar a venda sobre os 9 que foram vendidos aqui, porque ela computou aqui, para ela ainda tem 12 produtos em estoque. Então, nesse caso aqui, ficariam em estoque 12 produtos. Tá? Enquanto que aqui na transação 2, como eu acabei de dizer, ela vai atualizar o estoque para 9. E aqui atualiza o estoque para 10. Então aí nós temos uma inconsistência aí, nós temos um update que foi perdido, tá? E aí o que deveria ser feito para controlar isso? Teria que ter um mecanismo, né, para a gente bloquear o acesso, né, ou pelo menos fazer um update aqui, leu a quantidade, já faz o update da quantidade em estoque, tá? Mas isso daí vai gerar outro problema, tá? Então vamos ver aqui o próximo problema que acontece relacionado às transações. Dirty Read, ou update não finalizado. Bom, o que significa isso? Então, um Dirty Read, ou uma leitura suja, né, como é uma tradução literal, ocorre quando uma transação tem permissão para ler dados que estão sendo modificados por outra transação que está sendo executada simultaneamente, mas que ainda não foi confirmada. Então aqui, ó, nós temos aqui duas transações, 1 e 2, então vamos ver o que está acontecendo aqui. Na transação 1, eu leio uma determinada variável, x, por exemplo, um valor x. E aí, eu faço x, recebe x, menos 5. Então eu tiro 5 aqui. Então se o x valia 10, por exemplo, então o x menos 5 vale 5. Ok, aí eu gravo esse valor, faço update, só que não executo o commit, Nesse intervalo de tempo, entra uma outra transação aqui, uma transação 2, que lê o valor do x. Então, como esse valor aqui não foi confirmado, ele vai pegar o valor no momento, que é 5. E aí, se a operação aqui
continuar, x mais 5, 5 mais 5, 10. E aí o valor vai ser gravado 10. Só que antes aqui acontece um rollback. Então esse valor aqui que foi lido antes não vai ser válido mais, porque houve uma operação de rollback. Tá? Então isso acontece, ou quando isso acontece, nós chamamos de leitura suja, porque foi lido um valor aqui que não corresponde à realidade, ou aquilo que deveria ter sido gravado. Ok? E um outro que pode acontecer, que é o da análise inconsistente. Ela ocorre quando? Quando, da mesma forma, eu tenho duas transações e que uma transação está interferindo na outra. Ou seja, essa transação 2 está fazendo a leitura e está fazendo a gravação das informações. Ela está utilizando esses valores aqui para poder gravar. E quando acontece isso, e se isso acontecer, ela vai utilizar de um valor que ainda não foi gravado no banco. Então isso não pode acontecer. Os valores eles têm que ser atualizados, e somente depois de atualizados eles podem ser lidos e alterados por outra transação. Então isso a gente chama de análise inconsistente. Bom, tirando, o que a gente pode tirar disso daí? Que são problemas decorrentes das transações, logicamente, mas que isso se deve à quantidade de acessos ou à concorrência de acessos ao banco de dados. Então, se eu tivesse somente um usuário ao banco de dados, dificilmente isso aqui aconteceria. Então, isso acontece por causa da concorrência na utilização de usuários e processos que executam ao mesmo tempo. Bom, com isso, o que a gente tem no banco de dados? Então, o gerenciador de banco de dados, ou os gerenciadores de banco de dados de maneira geral, daí você tem o Oracle, SQL Server, MySQL, você tem o PostgreSQL, enfim, você tem N softwares SGBDs. E eles têm internamente um controle de concorrência, ou seja, eles vão verificar toda a parte transacional. Eles é que vão definir qual transação tem acesso a um determinado recurso do banco de dados. E ele é que vai controlar quem acessa cada recurso por vez. Bom, então dentro do controle de concorrência eu tenho o conceito de ACID. ACID vem de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Bom, o que é atomicidade? Na atomicidade, a transação deve ser realizada por completo ou ela não deve ser realizada de forma alguma. Ou executa toda a transação ou não executa nada da transação. Isso é atomicidade. Já a consistência está relacionada aos relacionamentos ou à integridade do banco de dados, as informações, como elas se relacionam. Então, para isso, para essa informação ficar consistente no banco de dados antes de concluir a transação. Isso é consistência. Isolamento. No isolamento, o banco de dados garante que uma transação não interfere na outra. Tá? Uma transação ela é executada de forma isolada e ela não interfere na execução de outra transação simultânea. Durabilidade. Na durabilidade, se refere aos resultados. Os resultados de toda transação eles têm que ser duráveis, ou seja, a partir do momento que você finaliza a transação, que você confirma a transação com um commit, aquele resultado não vai ser mais desfeito.
né? A não ser que você abra uma outra transação e altere aqueles valores que você alterou anteriormente. Bom, o lock ou uma trava, ele acontece sempre que eu pedir para utilizar um recurso. Que recurso? Pode ser uma tabela, pode ser um registro, por exemplo. Então, se eu pedir para usar, ou por exemplo, gravar alguma coisa, ou quiser fazer alteração de um valor em um registro na tabela, eu tenho que requisitar um lock nesse recurso. Então, faço um update num valor, por exemplo. O banco de dados vai fazer o meu update e automaticamente ele vai fazer um lock. Ele vai travar aquele registro para uma alteração, por exemplo. E ele vai negar o acesso a esse recurso para outras transações. E aí nós temos alguns tipos de lock, tá? Pode ser um lock compartilhado, que é um shared lock, ou também um lock de leitura. Um lock exclusivo, ou X-lock, né, ou também conhecido como write lock. O read lock permite que as transações leiam o recurso, mas não podem alterar. Já o write lock, ele é exclusivo. Nenhuma transação pode ler ou gravar ao mesmo tempo. Então essa é a diferença aqui entre esses dois tipos de lock, de trava. Bom, eu vou demonstrar aqui para vocês agora um exemplo na prática de como que isso funciona no PostgRE. Tá? Eu criei uma tabelinha aqui chamada empregado. Nessa tabela empregado eu tenho as colunas código, nome e salário. E essas colunas aqui, eu inseri alguns valores, né, alguns registros aqui. E eu vou fazer alguns testes aqui. Bom, primeiro, o PostgRE ele trabalha com transação, só que o PostgRE por padrão ele trabalha com auto-commit, né, o commit executado automaticamente. Então, se você olhar aqui no dbeaver, nesse botãozinho aqui, ele está com o commit automático. Tá? Se você clicar aqui de novo, ele muda para coloca uma mãozinha, né, e troca para o commit de forma manual. Eu não vou usar o dbeaver para fazer esse teste, tá? Então eu vou deixar aqui no auto-commit mesmo e eu vou fazer a execução desses testes via prompt de comando. Tá? Então eu tenho aqui quando você inicia o PostgRE, né, ele cai aqui no prompt de comando e aqui você pode executar os comandos. Tá? Então, se eu executar aqui, por exemplo, select asterisco from empregado, tá lá os 3 registros. Bom, então qual que é o primeiro teste que eu vou fazer aqui? O primeiro teste vai ser um teste de lock, que eu vou travar esse registro. Então, para executar, para fazer esse exemplo, eu vou utilizar aqui o PGSQL. Aqui é o utilitário de linha de comando do PostgRE. Então eu vou no terminal. Você pode abrir um prompt de comando, né, um CMD. Eu vou aqui no meu computador aqui, ele está em D2 pontos. Aí eu vou lá no PostgRE, dentro da pastinha pgapp/pgsql e dentro da pastinha bin. Então eu vou colocar aqui, vou acessar o prompt, né? Eu vou colocar um psql menos U maiúsculo Postgres, vou acessar localhost utilizando o usuário Postgres. Ok, então vou
dar um select aqui para ver se eu estou vendo as mesmas informações. Beleza, então está aqui. Então eu vou colocar isso daqui da seguinte forma. Eu vou colocar isso daqui, vou colocar essa tela de cima aqui, esse prompt de comando de cima vai ser a minha transação 1. E esse aqui de baixo eu vou simular minha transação 2. Para a gente executar alguma coisa com transação no PostgreSQL, já que ele tem um mecanismo de auto-commit, a gente tem que colocar o begin antes. Tá? Então ele fica sempre, se você coloca o begin antes, ele já vai entender que se trata de uma transação, que você está abrindo uma transação. E só vai terminar quando tiver um commit ou rollback. Então vou colocar um update aqui. Ó. Então vou colocar begin, ponto e vírgula, update, empregado. Então vou fazer um update na tabela empregado, vou setar aqui o salário do empregado para 1.800, where código dele 3. Então, ponto e vírgula, aqui eu vou alterar aqui o salário do Pedro de 1.700 para 1.800. Tá aqui, ok. Begin update 1. Então eu vou fazer um select aqui novamente, ó. De fato aqui alterou. Aqui no terminal de baixo eu vou executar o mesmo select. Então aqui, ó, repare que está 1.800 e aqui ainda não alterou. Por quê? Aqui eu executei o update, mas não fiz o commit ou o rollback. Então essa transação aqui está pendente, tá? Bom, vamos forçar agora, vamos verificar o mecanismo de lock, se ele está funcionando. Então, para isso, eu vou, nessa tabela aqui de baixo, nessa transação aqui de baixo, melhor dizendo, eu vou executar um update também, no mesmo registro. Então, vamos lá, begin, update, empregado, set, salário, igual a 1.900, por exemplo, where código igual a 3. Então, vou mexer no mesmo registro. Né? Então, esse registro aqui, quando eu dei o update aqui em cima, o banco de dados, por se tratar de um update, ele travou aquele registro. E agora, eu dando aqui o update na transação de baixo, repare que ele fica aqui parado. Por quê? O registro está travado. Ele está aguardando esse cara aqui de cima tomar uma decisão, ou de commit ou de rollback. Então, a partir do momento que esse aqui em cima der um commit ou um rollback, você vai ver que aqui embaixo ele vai liberar o terminal. Ponto e vírgula. Ah lá. Então, liberou aqui e já executou o update. E aí agora esse cara aqui de baixo ele vai ter que tomar uma decisão também da mesma forma, com um commit ou um rollback, por exemplo. Então vamos supor que seja commit. E aí você vai ver que tanto embaixo quanto em cima os valores são os mesmos. Ok? Então eu finalizei as duas transações e as duas transações foram efetivadas no banco de dados. Ok? Então isso foi um exemplo de lock. Bom, outra situação que a gente pode ter, que é bastante conhecida também em banco de dados, é o deadlock. O deadlock seria como um impasse, né? Uma situação em que uma transação aguardaria a outra de forma indeterminada e infinitamente. Como que isso acontece? Então, o deadlock como que funciona? Então vamos imaginar o seguinte. O usuário 2 faz update em um determinado registro. Vamos supor que seja o registro 1, que tem o código 1. Tá? Então vamos lá, vamos no desenho aqui. Então o usuário 2 vai lá e faz um update nesse registro aqui. Nesse registro A, nesse momento acontece o lock.
ok? Então a transação 2 travou o registro A, ok. Aí vamos supor que o usuário 1, né, ou a transação 1, faça uma alteração aqui no registro com o código 3. Então, a transação 1, por exemplo, faz o update, né, ou uma operação de gravação que exige o lock do registro B. Então eu tenho o registro A travado pela transação 2 e o registro B travado pela transação 1. Essa é a situação. Ok, então, num segundo momento, o que vai acontecer? Num segundo momento, o usuário 2 ou a transação 2 vai tentar fazer um update no registro em que o usuário 1 está alterando. Então, o usuário 2 ou a transação 2 tenta fazer esse update aqui, essa alteração, ou seja, ele vai ter que ficar aguardando a liberação porque esse registro aqui está com trava ou está travado por essa transação 1. Então ele vai ficar aguardando. E aí, o que aconteceria se o usuário 1 tentasse alterar o registro em que o usuário 2 está mexendo? Ou seja, se esse usuário 1 agora tentaria mexer ou fazer um update no registro que está sendo travado pela transação 2. O que aconteceria? A transação 1 teria que ficar aguardando a liberação desse registro pela transação 2, ou usuário 2, e a transação 2 teria que ficar aguardando a liberação desse registro pela transação 1. Então nós temos aí um registro, ou melhor, uma transação aguardando pela outra infinitamente. Então quando acontece isso, nós temos um deadlock, ou uma situação de impasse. Então nesse caso, o que o banco de dados faz? Ele opta por finalizar uma das transações, ele mata uma das transações e espera que a outra transação tome a decisão de commit ou de rollback, né? Finalizar realmente aquela transação. E aquela transação que foi abortada, né, que o banco de dados abortou, ela tem que ser executada novamente. Tá? Então vamos ver isso aqui na prática, como que ficaria. Então vamos lá. Então aqui eu vou pegar o usuário 2, vamos colocar aqui, ó, o usuário 2, então vou voltar aqui nas minhas telinhas aqui. Então usuário 2, vou dar um select aqui, tenho esses valores, então tá tudo igual, tá? Então vou fazer um update mexendo aqui no registro 1, né, o que tem o código 1. Ok. E aí o usuário 1, né, ou a telinha aqui de cima, vai lá e faz um update agora no registro 3, mexendo no registro 3. Então eu tenho agora os registros 1 e 3 travados. Então com lock, os dois. Ok. Então agora o usuário 2 vai fazer o seguinte: o usuário 2 vai tentar alterar o registro que está travado pelo usuário 1. Então o usuário 2 tenta alterar o registro com o código 3 que está travado. Então aqui nós temos o lock, ok? Então essa transação aqui de baixo está aguardando essa transação aqui de cima. Ok, então agora a gente vai fazer a situação em que
essa transação aqui vai ter que aguardar por essa aqui de baixo. Então agora a gente faz aqui no usuário 1, ele vai fazer um update, alterando o código, ou mexendo lá no registro que tem o código 1. Então aqui vocês vão perceber que quando eu colocar o Enter aqui, o banco de dados, o SGBD, já vai detectar que houve um deadlock e vai abortar uma das duas transações para que uma delas decida por commit ou rollback. Então vamos lá. Então aqui o que ele mostrou? Ó? Ele colocou erro deadlock detected, ou deadlock foi detectado, e ele mostra aqui o detalhe, né, que o processo, desse número de processo aqui, aguardou por um lock, um shared lock na transação 603, que foi bloqueado pelo processo tal. Processo aguarda por um shared lock na transação, ok. Então, ou seja, se eu der um select aqui em cima agora, ele fala que ele dá um erro aqui, né? Ele fala que a transação está abortada. Então, ou seja, eu tenho que colocar um commit ou rollback. Ele está pedindo uma decisão aqui em cima. Então, eu vou colocar, por exemplo, commit. E aí sim, eu finalizo a transação aqui de baixo com um commit ou um rollback, por exemplo. E aí vocês podem perceber uma igualdade entre as duas tabelas, né? As informações prevaleceram e eu não tenho inconsistência entre as informações, né? O banco de dados foi consistido, né? O SGBD ele preservou a integridade, né, das transações aí, tá? Nesse caso do deadlock, ok? Bom, foi isso, pessoal. Mais conteúdo aí sobre banco de dados, né? Agora falando sobre transações, e aí esses exemplos na prática sobre o lock e o deadlock, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.